Oi, gente, eu sou Valéria Alves e vou conduzir o segundo episódio do É Óbvio, continuando a conversa com José Altino Machado. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre a questão entre garimpeiros e Yanomamis. Então, vamos mais uma edição do É Óbvio by Valéria Alves. Está começando o É Óbvio com Valéria Alves. Zé Altino Machado, ou apenas Zé Altino, como é chamado, eu já o apresentei no episódio anterior. Ele tem uma convivência de mais de 25 anos na Amazônia. Na década de 90, enfrentou o massacre dos Yanomamis e agora se vê envolvido novamente com uma crise humanitária que assola a comunidade indígena. E muito mais do que isso que está acontecendo, tudo isso está sendo, de alguma forma, imputado como responsabilidade do garimpo ilegal. Zé Altino, muito bom continuar essa conversa franca aqui, agora sobre uma questão que está nas manchetes dos principais jornais do mundo, a crise humanitária dos Yanomamis, com questões como de desnutrição, verminose, malária. Obrigado por aceitar meu convite para voltar para essa conversa franca. A gente tinha previsto que você voltaria em 6 meses, hein? Depois do início do governo Lula. E não demorou isso, nem... Não durou nada. O Lula tá até engraçado. Eu até gostava muito do Lula, gostei até do primeiro mandato do Lula, eu achei excelente. E meus grandes amigos da política realmente são do partido dele, do lado dele. Inclusive o prefeito está aí agora, você falou que eu era mais amigo dos petistas, não sei o que. Mas gosto deles e daqui de Valadares eu só tenho elogio. E de alguns no Brasil também, por que não? Né? Tem aqueles outros que escorregaram, como muito também escorregam dos outros lados. Mas eu estou estranhando muito o governo do Lula, esse da agora. O Lula está raivoso, eu não sei porquê, ele está magoado. Quer dizer, dizem que... Eu até escrevi um artigo que vai sair agora domingo, que eu falo sobre isso. Dizem que muda muito a filosofia e o modo do homem, a perda de um filho e cadeia injusta. E o Lula ficou na cadeia até mais tempo que eu, né? Não sei se justo, mas ficou. Ele teve tempo de amadurecer e domar o espírito dele para fazer uma revanche justa, se assim for, e tornar a brilhar. Mas, no entretanto, ele só fala de uma forma raivosa, essa coisa toda, e procurando... Ele está em campanha até hoje, culpando o Bolsonaro de tudo, e tudo é o Bolsonaro. Ele não esquece... Ele já é o presidente da República, ele não está em campanha. Mas eu tenho estranhado muito isso e como todo político, né, procura colocar, evidentemente, a culpa nos garimpeiros. Pois é. Sua mina de Cassiterita está bem na divisa com a Venezuela, né, Zé Altino, em Roraima. Você era, podíamos dizer assim, vizinho dos Yanomamis. Depois da explosão do problema de saúde pública aí no final do mês de janeiro, uma questão mais humanitária, na verdade, a gente poderia dizer assim, o jornalista Alexandre Garcia chegou até a comentar sobre o outro lado da história depois de ler um artigo seu na Gazeta do Macapá, Carta a Lula, número 11, você vem escrevendo uma sequência, né? E nessa especificamente se trata da questão dos Yanomamis. A acusação contra garimpeiros é de ocupação de terra ilegalmente para garimpo, contaminação da água com mercúrio, entre outros, né? Como impedir que a saúde chegue até a terra indígena, incentivar conflito armado, uso abusivo de álcool pelos indígenas. Então, eu quero começar esclarecendo alguns pontos antes de ouvir a sua opinião sobre tudo isso que eu citei. Quantos garimpeiros você acha que nós temos hoje nas terras Yanomami? Você saberia me dizer, do ponto de vista da economia, o que isso representa, né, para o território ali da Amazônia? Lá eles falam 30, 40 mil. Eles falam em 20 mil. Isso é igual o número dos Yanomamis. Eles falam que tem 30 mil Yanomamis e Yanomami só tem 6.500 índios, não tem mais. E os garimpeiros a mesma coisa. Lá hoje não deve ter mais do que 12, 15 mil homens, se tiver. E a economia toda lá é baseada em cima deles. Quer dizer, essa história, por exemplo, você disse, você tinha a mina vizinha, nós não eram os vizinhos. As pessoas é que não têm na mente nem o tamanho da Amazônia, que dirá o tamanho da área indígena humana. Por isso que eu perguntei se eu podia dizer que era vizinho, porque como eu nunca fui lá, você fica sem essa noção, né? Aquilo lá é do tamanho de Portugal, do tamanho do Espírito Santo, um pouco maior até, tamanho de Santa Catarina. Quer dizer, quando você fala os Yanomamis estão junto com os Yanomamis, os garimpeiros estão aqui, os Yanomamis estão a 100 km de distância, 50 km de distância.
E os Yanomamis não conhecem a aritmética, né? Aí você pergunta para eles assim, quanto tempo vocês estão afastados de nós? Aí eles viram, começam a contar no dedo assim, dormir, dormir, dormir. Quer dizer, pelas noites dormidas é que ele marca o número do tempo, e a gente sabe. Eles estavam longe. A proximidade do Yanomami, governo nenhum gosta de contar, ONG nenhum gosta de contar, e nem aquela missão religiosa, entre aspas, que está lá, que é uma ordem religiosa diferente das outras do Brasil, que são ordens religiosas de se aplaudir, como os salesianos do Rio Negro. Eles têm mais Yanomami na área deles que lá de cá. E, no entretanto, você nunca viu problema nenhum com os Yanomami do Rio Negro. Eles se sabem autossustentarem, eles têm alguma escola, têm até escolaridade já pronta, alguns servem ao exército, alguns garimpam junto com garimpeiros, e não tem problema. Porque foi levada o aculturamento para eles, foi levado o poder de se autossustentar, que não aconteceu na área lá compreendida pela ordem religiosa da Consolata, que os padres dizem lá que não é para tocar na cultura deles. E tem que tocar sim, Valéria. Sim, porque eles não conhecem a aritmética, eles não sabem sustentar, e eles acorreram para aqueles altos na final da década de 70, porque a Vale pôs um posto de atração para a FUNAI lá, e os índios subiram. E lá são terrenos estéreis, área de mineração. Não tem capim doce. Não tendo capim doce, não tem herbívoro. Não tendo herbívoro, não tem carnívoro que come o herbívoro. E como são nascentes dos rios, não tem peixe. E o terreno é altamente arenoso. E eles, com a proximidade dos garimpeiros, aí veio o problema. Com a proximidade dos garimpeiros, eles se achegaram para se sustentarem. Mas se achegaram assim, a 1 dia, 2 dias de distância. Então, com esse pouco que os garimpeiros começaram a dar, foi se achegando mais gente ainda. Como esses que deram visibilidade agora na televisão, esses que apareceram na televisão, né? Daquela maneira esquélita, eles viraram da Venezuela para nós. Porque o Yanomami, ele não é um índio brasileiro, aqueles ali, eles são venezuelanos. Eles vieram do Orinoco. Quando o conquistador espanhol subiu, que os obrigava a carregar, a fazer baldeio de barca, de lancha, essas coisas, eles, então, fugiram, subiram e viraram. E agora viraram... Mas isso não foi agora, né? Não, isso foi no passado. Agora eles estão virando atrás de mantimento, porque a Venezuela realmente no interior andou bem falida. Ainda se encontra. As coisas lá estão melhorando na Venezuela. Porque com esse negócio da guerra da Ucrânia, agora o petróleo voltando, os americanos arrefecem um pouco, mas continuam com aquela pedido de prisão do Maduro, né? Dando até recompensa por ele. Então as dificuldades venezuelanas são oriundas disso aí. Então, causa dificuldades. Da mesma maneira que dentro de Boa Vista tem 1.500 venezuelanos pedidos, e lá na tal Operação Acolhida, também tem os índios. Também vieram os índios. Tanto assim que... Mas é fato, então, que os índios realmente não conseguem mais sobreviver da terra. Não tem mais possibilidade. Onde eles estão, não tem possibilidade. Quer dizer, o crime cometido, o que foi? Foi o crime da bondade. Foi dar comida, foi criar aquele vício de um sustento que não chega para tantos, que não dá para tantos. E o Yanomami tem uns outros problemas muito mais graves. Ele tem problemas, por exemplo, as mulheres Yanomami, as índias, parem com 11 anos, 12 anos da primeira menstruação. É um problema grave esse. Tem que interferir na cultura deles com uma série de coisas. A tradição deles manda que a mulher dê a luz sozinha lá no mato. Um bocado de mulher morre de infecção uterina. Tanto que a diferença entre população masculina e feminina é estúpida. É estúpida. A população masculina praticamente dobra a feminina. Por causa disso, por causa da perda delas. E o esporte favorito deles, e o problema favorito deles, é roubar mulher um dos outros. Uma comunidade rouba a mulher da outra. Lá você tem aldeamento em Yanomami, que tem 29 seres vivos, só tem 2 mulheres, o resto tudo é homem. Porque as mulheres, as outras comunidades roubaram todas. Eles não têm uma liderança só. É um problema, é uma problemática a ser estudada, ver quais são seus problemas para o governo resolver. Não adianta querer chegar na marra imputando os garimpeiros. Você sabe por que eles imputam o garimpeiro? Porque tira os garimpeiros, perde a visibilidade do problema. Aí ele faz de conta que resolveu tudo, porque ninguém vai lá mais para ver como é que está.
Pois é, e aí me gera uma outra dúvida, né? Igual você falou, como a gente não tem noção nem do tamanho, né? Mesmo olhando no mapa, a gente não tem noção do tamanho, de como que é, se é vizinho, se não é. Eu fico com uma outra dúvida. Nessa área, o único problema é o garimpo? Não tem madeireiro, não tem exploração extrativista de pecuarista, Não, nada garimpo, disso? É só o garimpo. Só o garimpo. Deixa eu te contar uma coisinha. Todo mundo, nós perdemos a imprensa nacional. E eu não me incluo, porque eu vivo escrevendo sobre isso. Quando vou escrever alguma coisa, eu puxo o passado. Eu busco os antepassados para encontrar explicação pelas atualidades. Esta área foi visitada a primeira vez por Sir Walter Raleigh, um inglês que desembarcou, conhecido, famosíssimo, que desembarcou na Guiana, atravessou Roraima e foi lá no rio Watatás. E ele é que descobriu a mina de estanho. Essa que dizem que eu descobri mais tarde, que eu vi informações dela na Biblioteca Nacional. Lendo sobre Roraima na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, eu fiquei lá uns 2 dias, esse tempo que eu fiquei com o papai lá, eu fui lá, e estava vendo aquele negócio, eu falei, uai. E fui ver, eu falei, sim, esteve lá, não tinha índio nenhum. E ele tem o relatório dele na Biblioteca Nacional. Mas isso é o tal negócio, não importa para o governante nem para o político brasileiro. O político brasileiro vive do momento, da hora, interessa ver a hora. O resto para trás e para frente, ninguém se preocupa com isso. E tem 2 grandes desperdícios no Brasil, Valéria. Quais são? A sabedoria e a experiência dos mais velhos. Ninguém quer saber. Uma vez fazendo uma palestra lá na USP, no auditório, tinha cheio de gente, tá? Houve alguma contestação, alguma coisa que eu dizia em relação a esse problema. Aí ele falou, não, porque é assim, porque fizeram. Eu falei, o problema é o seguinte, e disse isso que eu te falei. Nós não ligamos como as coisas foram construídas no passado, então não sabemos como geri-las no futuro, para o futuro. O brasileiro não liga nem para trás nem para frente. Ele não está nem aí, ele vive o momento presente. Aí um aluno contestou. Não é bem assim, nós temos preocupação com o futuro nacional e sabemos estudar a história do país. Eu falei, sabe? Então tá bom. Virei para o reitor e falei, quantos lugares tem aqui o auditório? Ele falou, tem 1.200. Falei, então eu devo imaginar que tem mais de 1.200 pessoas aí, alunos aí, porque está todo mundo sentado e não tem gente em pé. Ele falou, confirma, é isso mesmo. Então eu virei assim, tudo bem, você que me inquiriu, ou qualquer outro do auditório, me diga o nome dos 4 bisavós. Ninguém sabia. Ninguém, Valéria, mas foi ninguém. Eu falei, vocês estão vendo? Vocês não conhecem a história da família de vocês, das pessoas que viabilizaram o mundo para vocês. E vocês não querem discutir que sabe das coisas, que conhece as coisas. Você não pode conhecer nada, nem no presente, nem na frente, se você não souber como é que elas foram feitas. Se você não souber a raiz do problema, qual é, você não equaciona o problema. Você passa um remédio que não cura, que é isso que estão fazendo com os Yanomami agora. Não vai curar. Que eles estão lá porque o garimpo chegou lá. Pois é, e aí eu quero entrar um pouco mais nisso. Um dos pontos que você trata no seu artigo é sobre a questão da contaminação da água com relação ao mercúrio, né, que é usado pelo garimpo. Na carta você diz que não há contaminação de mercúrio na água, e o pesquisador da Fiocruz, o Paulo Basta, até diz que não é verdade, que ele fez uma pesquisa em 2021, que 6 em cada 10 pessoas que viviam na terra Yanomami em Rondônia e entre os munducurus no Pará possuíam nível elevado de mercúrio no corpo. E o Ailton Krenak chegou a dizer numa entrevista ao Globo essa semana que eles estão olhando para os Yanomamis agora, mas que os munducurus também estão contaminados, porque o rio Tapajós também está contaminado. E aí? Tem gente que gosta de viver mentira, vende, mentira, traz dinheiro, mentira, coopera. Você tá vendo um alemão chegar e vou dar 1 bilhão para vocês. O negócio deles é dinheiro, Valéria. Eu uma vez, inclusive, fui convidado para uma ONG lá do Príncipe Charles, na Inglaterra, para ir fazer uma palestra lá, no encontro meio ambiente que eles queriam que eu fosse. Um embaixador a Zambuja me chamou de Itabaratinga e falou, Zé, não vai. Não vai. Eu falei, vai. É um convite que até me honra. Eu falei assim, não, eles não querem te ouvir. Eles querem que você vá lá, para você ser o alvo daquilo que eles querem. Porque eles não podem ser convencidos da verdade que você diz. Porque se eles forem convencidos, eles não ganham mais dinheiro. Esse Bastas, da Fiocruz, podia tirar o A desse nome e botar O, que serve mais, com mais, vamos dizer, garantia para ele. Botar o Ozinho no nome do Bastas, para ele virar Bostas mesmo. Isso não é verdade, Valéria. Estão confundindo as coisas. Uma coisa é mercúrio metálico, que os garimpeiros usam,
que o presidente Lincoln dos Estados Unidos tomava palaxante, que o meu avô Machado na Fazenda do Centro tomava palaxante, que os Estados Unidos e nós também tomávamos palaxante. É o mercúrio metálico, que é esse do termômetro. Isso que o Bastas viu nos Mundurucus é o resultado da usina que foi feita lá no Telespires, que é vizinha a eles. Porque o Brasil está fazendo as barragens sem limpar o fundo das barragens. E também não faz muita diferença, porque isso é inerente na Amazônia por causa das cheias do rio. Então, quando inunda aquelas plantas, e as plantas começam a metilar, existem bactérias que penetram nessas plantas e ela começa a metilar o sal orgânico do mercúrio. Vira o metilmercúrio, que é outro mercúrio. De igual só tem esse maldito nome mercúrio. Mas o mercúrio é inerente da Amazônia e o Rio Amazonas joga toneladas e toneladas de mercúrio no mar todo ano. A Marina Silva, outra, que gosta de vender dificuldade para ganhar facilidade, ela se diz contaminada por mercúrio no Acre, onde não existe nem nunca existiu garimpo, não tem nem pedra para construir casa, ela tem. Mas ela fala que foi contaminada por mercúrio. É o metilmercúrio das plantas de inundação. Quer dizer, tem histórias do Brasil que ninguém leva a conta e outras ninguém nem toca, porque as tem na conta de solúveis. Nós temos um dos maiores índices de lepra do mundo na Amazônia e ninguém fala nisso. Esconde embaixo do anonimato da Amazônia. Aquilo fica escondido lá no Rio Purus. Lamentavelmente, a população quase toda tem esse mal. E esse mal de ânsia. No entretanto, você nem vê falar hanseníase. Então, você nem escuta falar. É uma coisa engraçada. Tem coisas assim que você não entende, mas por quê? Tem coisa muito mais importante que isso aí, ué. Quer dizer, ninguém diz como é que foi que aconteceram os garimpos. E os garimpos é uma profissão, eu diria, abençoada por Deus. Porque, obrigatoriamente, ele tem que estar onde Deus ou a natureza colocou o minério. Ele não pode estar onde o político quer. Ele não pode estar onde a lei que fizeram quer. E o desastre que ocasiona isso no Brasil é a falta do direito de descoberta. Ele descobre, não é dele. Aí o Brasil é o único país do mundo que não tem direito de descoberta. Por quê? Porque como o subsolo do Brasil, colônia, era do rei, continuou o subsolo do Brasil sendo do rei, que é o presidente da República. Ele dá para quem ele quer. E isso causa essas corrupções. E por isso que esse corrupto Fernando Henrique Cardoso vendeu a Vale do Rio Doce por 3 bilhões de reais. E é uma companhia que 10 meses depois comprou uma no Canadá por 70 bilhões de dólares, tirando do próprio caixa. Quer dizer, e o brasileiro não liga. Só a Carajás custou 18 bilhões de dólares para o contribuinte brasileiro. 18. E ele vende por 3 bilhões de reais. Quer dizer, e ninguém liga, Valera, ninguém fala, ninguém procura saber. Aí vem essas questões do mercúrio. Esse mercúrio foi usado politicamente. Uma vez eu tomei um bocado de mercúrio na frente da televisão lá, em Manaus, na Rede Amazônia de Televisão. Essa história morreu uma temporada boa, que as empresas usavam isso contra nós como política. Eu duvido, desafio, inclusive nesse artigo que você está citando, eu falei para o Lula, falei, se não for verdade, me apresente um índio contaminado de mercúrio metálico, ou um peixe. Se achar, pode mandar me castrar. Falei, pode mandar me castrar, você não vai achar, porque não existe, não tem essa possibilidade. Um peixe não tem a possibilidade de alcançar o mercúrio metálico para comer mercúrio como? Ele não dissolve na água. Você sabe o que dissolve o mercúrio metálico? Uma espécie de chá inglês. Ninguém sabe por quê, mas só essa espécie de chá que consegue dissolver. O resto, o mercúrio metálico não flutua, a densidade dele é estúpida. Você joga na água, ele vai para o fundo, vara areia, vai lá para o contato granítico. Por isso que eles falam que o Rio Doce está com tudo no fundo, né? Tudo que desceu da lama. Tudo desceu, vai para o fundo. Vai para o fundo, né? Aí no caso... Aí quando tem a enchente, aí revolve, né? E aí sobe. Não, o que o prefeito devia ter feito aqui, fazer a Renova reconstruir os esgotos da Ilha dos Araújos. Está tudo a meia boca, os esgotos, porque está tudo assoreado com minério de ferro pesado, que não aguenta levar. É porque ele desce, aí quando chove, ele sobe de novo e vai para dentro, né? Não, quando vem a enchente, sobe, né? Ele vai limpando a lama e vai ficando sozinho no fundo, o minério de ferro. Ele vai ficando sozinho. Mas isso aí, ele não envenena a água. O que ele muda é o fundo da vida do rio, porque ele fica assoreado. Fica assoreado e mata.
prejudica o lugar dos peixes botarem, fazer a desova, prejudica a opção de coisas. Agora, Zé Altino, mais de 25 anos na Amazônia. 40, Valéria. 40, né? 40. A gente conversando Eu fui em 67 e me radiquei lá em 79. 79. Bem, a gente estava vendo aí nesses dias aí um índice de desnutrição muito grande entre as crianças lá, né? E você estava falando que a terra não dá o que precisa. Como é que você acha que pode resolver esse problema? Agora não tem jeito. Quando nós saímos da área lá em 90, e eu não voltei mais lá, porque eu sabia que nós iríamos chegar a esse problema, eu trouxe para Boa Vista 156 índios para serem tratados. E chamei até o pessoal da Consolata para ajudar, vamos tratar, que eu mandava os aviões trazer. Traz, todo mundo, vocês acharem que estiver doente. Procura, quem estiver doente, traz. E os tratei, Valéria. E, lamentavelmente, o bispo então da Consolata, em vez de não precisava me aplaudir, em vez de apenas ajudar e tudo, e tratar, ele foi usado no microfone da imprensa para dizer que o mal que causava era nós. Era o Cocercose, era o que eu sempre lutei contra, as crianças dando à luz 11, 12 anos, que para índio menstruou, não interessa do jeito tanto que você viu nas figuras aí, que tem criança carregando bebê no colo. O problema de sarna é muito grande. E malária vem no navio que chama Colombo, está na Amazônia inteira. Não é um garimpeiro que leva o mosquito mora lá. E a gravidade... Você mesmo pegou malária várias vezes, né? O Tininho, então, é campeão de malária. O Tininho pegava malária lá, corria pro colo da mamãe aqui, aí que ficava pior. Porque quem sabe tratar de malária é lá. Isso é do lugar. E no caso dos índios Yanomami, para eles não tomam banho. Eles não são muito asseados em matéria de banho. Mas por quê? Porque eles protegem o corpo com cinza e com a sujeira, contra o mosquito. E os Yanomamis, eles eram nômades. Antigamente eram nômades, antes dos garimpos. Aí que veio o problema com o garimpo. Eles eram nômades. Eles acompanhavam as estações do ano, a viscosidade dos rios. Ficava em cada lugar da terra. E o nomadismo da caça. Eles iam andando, de acordo com a estação do ano. Com o garimpo parado e começando a fornecer comida para eles, essa coisa toda, eles começaram a parar. E eles não poderiam parar porque eles não têm o mínimo conceito de higiene. Mas nenhum. Quer dizer, eles fazem uma maloca aqui, eles não, as mulheres deles fazem, que índio e Yanomami não faz nada. É só as mulheres que trabalham. E é bom, a sociedade boa, é assim, Valéria. Mas eles não têm nenhum conceito de higiene. Então, ele faz a maloca, ferve água, ali mesmo eles fazem as suas necessidades fisiológicas, faz xixi, faz cocô, e ali mesmo vai juntando as coisas, joga resto de comida, vira um angu de caroço a casa deles. E fica totalmente contaminado por tudo que você imaginar. E isso agrava a situação. Quer dizer, e aí fica a ordem dizendo que para não interferir na cultura deles. Os padres salesianos interferiram e com um sucesso monstruoso. Você precisa ver os Yanomamis da área dos padres salesianos. Tudo gente forte, os índios até bonito, completamente diferente. Eles domesticaram a tesão sexual dos índios, para esperar pelo menos as mulheres criarem mais corpo, aquela coisa toda. Quer dizer, eles arrumaram a sociedade, o que não foi feito com os Yanomamis da parte de cá, principalmente os da Venezuela. Quer dizer, é um desastre. Agora, você já falou em outras ocasiões que você acha que é possível a convivência dos dois. E a gente sabe que, de fato, o conflito é um fato real entre índios e garimpeiros. Como é que isso seria possível? O que o governo tem que fazer? Se é que é possível fazer? Ou a essa altura você acha que não é mais possível? Agora tem que tirar os garimpeiros. Não tem outro jeito. Agora não tem, porque a necessidade deles foi muito grande, eles se aproximaram mais. Antes eles aguentavam ficar 2 dias, 3 dias de distância, que é a mesma coisa. Você não pode chamar de vizinho seu quem mora ali no Chonim, que é ali. Quer dizer, lá na Amazônia... Mas é uma distância razoável, não era ali, né? Era uma distância muito maior. E eles vinham, sem problema, tinham saúde para vir. Agora eles não têm. Então o que eles fizeram? Eles se aproximaram mais. Não estão nem 1 dia de distância. E isso é perigoso. Isso, dos dois lados, isso é perigoso. Aí agora, hoje, ontem, saiu a notícia que eu sempre falo, né? Tem um índio gordo lá, criado pelos padres, que vive dando notícia da Consolata. Quando eu me refiro a padre, é Consolata.
São os divisionários da sociedade amazônica, são eles. Mas eles vivem dizendo que algumas coisas, foram até Genebra, que uma draga de garimpeiro chupou 4 meninos Yanomami do fundo do rio. A draga está a 4 metros de profundidade. O que é que o índio está fazendo? O menino está fazendo, e como é que o menino consegue entrar dentro da boca de um cano de uma draga de 12 polegadas? Não tem nem possibilidade de um troço desse. Ele disse que chupou. E agora, ontem, surgiu a notícia que 5 meninas Yanomamis grávidas de garimpeiros. Eu até li 5 20, não, viu? 20. Acho que é 20. 20 meninas. Não, mas isso também, Valéria, é igualzinho o dia que o rapaz lá da Yanomami, lá da Sociedade da Saúde Indígena, comunicou ao Ministério da Saúde que 100 crianças Yanomami haviam morrido de nutrição. De manhã, eu acompanhei. Aí o Ministério noticiou para o Brasil. Morreram 100 Yanomami de desnutrição. Quando foi de noite, a Renata Vasconcelos, no Jornal Nacional, morreram 500 crianças Yanomami. Porra, de manhã, de noite, já matou 400. A diferença deu 400. E a mesma coisa, quer dizer, ele falou lá 5 meninas grávidas, já surgiu 20 e já tem notícia de 30. Eu ponho em dúvida por um motivo só. Eles não convivem como se pensa em termos de convivência, pessoa com pessoa. Não. Eles estão numa mesma área. Eles lá e o pessoal cá. Você está falando um dia de distância e você já acha que é muito pouco, né? Agora não dá. Agora está menos. Agora está um pouco menos que o dia. Mas eles não convivem. Lá tem uma coisa engraçada, Valéria. Tem essa história, começou em 1979, 80. 1979, 80. E parece curiosidade, mas não existe nenhum filho de garimpeiro com índio. Nunca existiu em 50 anos de proximidades amazônicas. Porque elas não se relacionam. Eles não se relacionam com elas. E elas não dão para os índios, para quem chega aqui dirá para garimpeiro. Não tem essa oportunidade, não existe. E uma coisa, todo mundo tem que botar na cabeça, o próprio governo. Se qualquer comunidade indígena, seja ela qual for, de Cintalaga a Gavião, a Munduruku, não quiser, não fica nenhum garimpeiro dentro de área indígena. Se eles não quiserem, existe um conluio entre eles que tem séculos de existência quase. Tanto que os garimpeiros estão junto com esses Munduruku tem 80 anos. O governo que inventou agora de separá-los. Porque esses Mundurucus que o Basta examinou, eles não estão em área de garimpo, não, ué. Eles estão lá no Telespires, são do Alto Tapajós. O garimpo mais perto desses que o Bastas examinou, que eu fui atrás para procurar saber, estão a mais de 200 quilômetros de distância do primeiro garimpo, perto deles. Quer dizer, isso é uma... Eu não digo que é uma falta de saber, isso é uma irresponsabilidade científica, porque você cria um pânico na sociedade com uma coisa que não existe. Isso não existe. Esse moço devia ser levado à justiça para comprovar isso. E eu espero viver para fazer isso. Levar à justiça. Agora o senhor vem cá, que o senhor vai provar isso aí. Ele não fez o exame para saber qual é o mercúrio contaminosídeo. Você sabe por quê? Porque custa R$400 cada exame desse. Para detectar qual foi o mercúrio. Aí não faz. Não tem verba, como eles dizem, ele não faz. E usa o nome da Fiocruz. Todo mundo vai citar esse porqueiro aí. A primeira coisa que fala é no nome da Fiocruz, porque a Fiocruz é que dá credibilidade para ele. Que dá credibilidade para ele, é claro. E, Zé Altino, tem uma outra questão que, com relação, né? Você falou que agora tem que tirar os garimpeiros, não tem jeito. Mas tem uma outra pergunta que eu acho que não quer calar, né? Quando a gente falava em garimpo, no primeiro conflito com os Yanomamis, lá atrás, era algo muito mais rudimentar, né? E hoje hoje modernizou muito, ficou muito agressivo hoje. E lá não poderia ter sido trabalhado com a agressividade que o foi. Na nossa época não era assim. E a pergunta é essa, né? Quem é que está ganhando com isso? Porque não é só o garimpeiro, né? Olha, uma cozinheira de garimpo ganha bagatela de R$15 mil por mês. A cozinheira. Eu acredito que qualquer garimpeiro que esteja lá, se não ganhar mais, ele ganha mais do que o engenheiro da nossa prefeitura. Esse atrativo é muito forte, porque não é requerido diploma, você não tem grande saber,
Lá ninguém vale pelo que tem, todo mundo vale pelo que é. Quer dizer, é uma sociedade diferente. Isso transforma, por exemplo, em Roraima, agora talvez não, que vai cair tudo, mas no tempo do garimpo funcionando batidão, você não aluga uma casa por menos de 1 quilo de ouro, ou qualquer coisa assim. Se for uma casona boa, não faz isso. Pois é, mas a gente poderia... você acha que é leviandade dizer que as joias que estão nas principais joalherias do mundo são do ouro legal da Amazônia? Mas o ouro não é para joia. Uma parte dele é para joia. Mas o ouro é um ativo financeiro mundial. Tanto assim que a Rússia partiu para a guerra. Eu estou usando a joia porque a joia dá visibilidade, né? Pois é, mas o ouro invisível é que é o importante. Os Estados Unidos, em Fort Knox, que é o maior depósito de ouro do mundo, os Estados Unidos tem não sei quantas mil toneladas de ouro. Mas o maior depositário de ouro hoje é a China. E a gente pode dizer que uma parte dele é do garimpo ilegal brasileiro? Não, eu não concordo com o termo garimpo ilegal por uma coisa só. O problema é que o Brasil não tem direito de descoberta. Você não tem. Você descobriu, você não é dono, porra. É o que eu falei com você, né? Continua sendo para o presidente distribuir. O garimpo está escrito na Constituição, é a única profissão, fora dos advogados, por motivos óbvios, que está escrita na Constituição brasileira. E fomos nós que colocamos isso. É a única profissão que está escrita os garimpeiros. E está escrito, cabe ao governo incentivar e legalizar os garimpeiros na forma de cooperativa. Mas não foi legalizado. Não foi, quer dizer, ele não se autolegaliza, não tem como. Eu vou descobrir uma mina aqui, como é que eu vou me autolegalizar? O governo tem que vir, eu comunico ao governo, eu descobri isso aqui, o governo tem que vir, tem que legalizar, e o meio ambiente tem que vir e falar para mim assim, você vai fazer dessa maneira aqui. A regra do jogo aí é essa aqui. Aí sim, aí houve um pacto do garimpeiro humilde com a cultura que tem, com a lei e com a instrução recebida do meio ambiente, de como ele vai poder exercer aquela coisa. Caso contrário, não tem jeito. Então nós fomos burros, que nós devíamos ter colocado também na Constituição que o governo seria a responsabilidade se não os legalizasse. No primeiro episódio, você disse que o governo Bolsonaro não tinha uma política, né, para esse problema. E você acredita que nós vamos ter uma política nesse novo governo? Rapaz, nada. Você tendo nada contra a pessoa, mas a ministra do Meio Ambiente Nacional não tem cultura para mexer com isso. Estão confundindo cultura de escola com cultura sobre o assunto amazônico. Aqui, se a pessoa não conhecer, nós temos 29 milhões de pessoas na Amazônia. E só no final da década de 80, quando houve aquela evasão de gente para Portugal, gente dos Estados Unidos, gente para tudo que é canto. Tem gente, eu encontrei gente da Islândia, quando eu fui visitar a Islândia, tem cheio de brasileiros lá, até jogando futebol. Quer dizer, quando houve aquela explosão de gente indo embora, só para a Amazônia, galera, chegaram mais de 1,5 milhão de pessoas. Saiu de 18 mil, foi parar lá em 23, assim no tapa. Puf. Quem não podia ir para fora foi para a Amazônia, porque lá na Amazônia tem trabalho que acolhe com a falta de instrução escolar. Nós não temos divisão no Brasil por por questões econômicas. A nossa divisão aqui é questão de quem estudou e quem não estudou. Aqui no Sul, o Brasil se aprimorou em relação à instrução didática da escola. Mas nos outros lugares que não houve essa instrução, você estabelece uma diferença muito grande. E na Amazônia não, todos se sentem bem, porque você chega lá, você tem a prioridade de ganhar igualzinho o outro que estudou, se não muito mais. O meu compadre, por exemplo, Zezão, ele está rico, bilionário, uma fazenda de 1.200 alqueires, com mais de 20 mil bois em cima, essa coisa. Ele não pode ter conta de banco, porque ele não sabe ler e escrever. E assim, a maioria dos grandes ricos da Amazônia, que apenas baixaram a cabeça igual mula de trabalho e trabalharam muito e ganharam dinheiro. Eles também são analfabetos assim. E nem por isso eles têm menos valor do que qualquer outra pessoa. Então, é um lugar que acolhe a infelicidade humana. Tanto assim que o Lula está falando dos Yanomami aqui junto com os garimpos. Vai lá no Rio Branco, no Acre, para ver as ruas cheias de mendigo e Yanomami na calçada deitado lá e passando fome. No Acre, do outro lado. Do outro lado. Então, você fica achando, qual é a preocupação? Vou te dar só um exemplo. A bagunça que é essa questão indígena. O ano passado, aquele delegado que morreu, que foi dar um tiro no caminhão, a bala resvalou e voltou, bateu na cabeça, aquele mesmo delegado, foi na área dos Chavantes
e aprisionou 900 vacas lá de um fazendeiro que arrendou as terras do Chavante para botar. Ainda inculpou o Tuxaua, que aqui no Brasil todo mundo fala cacique, só que cacique é coisa de índio americano. Os nossos é Tuxaua. O Tuxaua e o cara da FUNAI, que não podia ter arrendado o fazendeiro botar as vacas. Olha a incoerência. No entretanto, do outro lado da área, até passei lá com o Soraya agora há pouco tempo, lá perto de Pochorel, os Chavantes arrendaram as terras para plantar, os fazendeiros plantar, agricultores plantar soja e colheram nada mais, nada menos que 240 milhões de reais. A tribo ganhou nas áreas indígenas. E a soja lá, a gente passa, está em tudo que é lugar. Agora, voltando agora de lá, em setembro, nós viemos de caminhonete outra vez, está colhendo algodão, os índios. Aí eu parei lá e falei, pô, mas vocês estão plantando? Não, arrendamos, estamos aprendendo com eles. Mas as etnias diferentes também vivem de fora? Não, não é questão de etnia, é questão da lei. A lei fala que não pode, o delegado não foi lá e prendeu as vacas do ano, que não pode arrendar. E como é que pode arrendar para plantar? Os Carajás, que é uma das tribos indígenas no Brasil mais assim, autônoma que existe, aliadas com os Chavantes ali de Chavantina, eles são poderosos mesmo. Eles ocupam a ilha lá no Bananal. Eles arrendam, passam para os fazendeiros, o Tuxaua diz o Coxini, desde a década de 80. Hoje eles já têm, os Carajós, têm mais de 10 mil reis deles, ganhas com arrendamento de terra. Aí você tem uma regra de um jogo para uns e para os outros não pode. Quer dizer, a regra do jogo para os índios fora da Amazônia, da bacia amazônica, não fala em Amazônia Legal. A Amazônia Legal é trem de homem. O homem é que fez no papel aí um decreto para a área de subsídio fiscal. Isso é Amazônia Legal. A Amazônia Fluvial, a Amazônia da bacia do Rio Amazônico. Essa é a Amazônia que a gente fala. Esses índios, pode dar seu capeta, todo mundo dá palpite na vida deles. Você vê o seguinte, na fronteira com os Surinames, na Guiana, você tem os índios tirióis, que é o primeiro parque nacional indígena do Brasil, é esse lá do Tomucumaque. Ninguém nunca mexeu com eles. Tem ouro, tem tudo na área dele, ninguém nunca mexeu. A reserva deles é justa, é legal. Não precisa, eles tocam a vida deles, e quem tomava conta deles era a FAB, eles eram entregues à FAB, a Força Aérea Brasileira. Quem fez a pista deles e tudo, até asfaltada lá. Então, está tudo bem. Agora, esses índios que criaram essa parceria com o garimpo estão pagando caro. Porque as ONGs vão lá, pega lá 5, 6, 10 índios contrário àquilo, e aí faz um auê danado no exterior, leva para a Inglaterra, principalmente os ingleses, né, que são os donos da matéria-prima no mundo, leva para lá, faz um auê danado, uma gritaria danada com esse negócio, e dá a impressão que a tribo inteira que não quer. Mas acho que o fato que a gente precisa colocar é que o problema que o governo está tendo que enfrentar hoje é fruto da omissão dele nos anos anteriores. É isso? Eu diria coisa pior, galera. É fruto da falta de cultura sobre o que é que ele tem que fazer. Ninguém se preocupa de estudar o porquê. Como o próprio Bolsonaro também não se preocupou. Ele devia ter... Quando fez o Conselho da Amazônia, e hoje todo mundo até critica porque o então vice-presidente, o Mourão, me recebia, mas eu cansei de pedir a ele. Presidente, se você está presidindo o Conselho da Amazônia, por que não pega esse dinheiro e investe num estudo nacional sobre a Amazônia? Nós temos que dar uma satisfação à sociedade brasileira e temos que dar satisfação também à sociedade internacional, que aí para com esse problema. Então põe todo mundo nos helicópteros do Exército, estão aí à disposição, e sai correndo tribo, correndo tudo. Levanta as atividades principais da Amazônia, quais são os problemas da saúde que ela tem. Conta esses índios para o Brasil saber quantos são. Porque você vê uma novidade. A maior comunidade indígena que tem lá na Amazônia é os ticunas, são só 21 mil. Ninguém nem ouve falar neles, estão bem, estão tranquilos. Quer dizer, conta esses índios, conta as atividades, conta os trabalhos, conta inclusive o faturamento. Porque tem uma coisa interessante, Valéria. Se nós, do garimpo, produzimos de 35 a 40 legalmente, ou até 50 ilegalmente, de ouro... 50 o quê? Toneladas. Quanto é que vale as minas que nós estamos em cima dela? Toneladas, 50 bilhões de reais. Quer dizer, quanto é que vale as minas que nós estamos em cima? Quanto é que vale algo que você está em cima que está produzindo 40 bilhões por ano? Quanto é que vale essa brincadeira? Isso não é uma coisa qualquer. Aí, de repente, eu comecei a pesquisar, tem até numa dessas crônicas, depois eu te mando, tem Canadá para tudo que é canto. E o Canadá é um concorrente desleal, sempre foi.
aquele incêndio das dragas lá do Rio Madeira lá, quando eu fui pesquisar por que estavam fazendo aquilo naquela área, a área era requerida pelo Brasil-Canadá. Quer dizer, aí brigou no Mato Grosso, manda ver quem é o interessado em cima, superficial, que requereu a área no governo. Canadá. O Canadá agora requereu no rabo da Barra do Rio Doce, lá no Canal dos Carajás, pegou a mina de cobre lá. O Canadá. Canadá, qual é o minério do presente e do futuro que todo mundo agora está querendo? Até o Lula já falou que não, vou fazer um Brasil lítio. É o lítio que faz a pilha dos telefones, que faz as pilhas da coisa, que o lítio virou a menina dos olhos do minerador. Você vai aqui no Jequitinhonha, aqui dentro de Minas Gerais, na cara do Araçaí, tá lá, Canadá. Não, nem beneficia lá em Araçaí. Nada, bota o concentrado em cima das carretas e leva, ninguém sabe nem para onde. Nosso tempo está esgotado, não vamos conseguir falar mais do lítio, porque eu queria fazer uma perguntinha final só. Agora eu acredito que nós vamos voltar daqui a 6 meses, tá? Não vai daqui a 1 mês, nós vamos voltar em 6 meses. Não, se eu achar uma solução disso, eu volto. A gente volta antes, né? Para falar disso. Mas só para fechar esse episódio aqui do É Óbvio com você, essa segunda oportunidade dessa conversa franca, eu queria saber como é que estão os planos aqui para Governador Valadares, onde você está mais definitivamente. Embora não abandone o Pará. Eu tenho que continuar indo lá. Inclusive, agora, semana que vem, estou indo até a Venezuela lá, resolver algumas pendências lá com o nosso caro amigo Maduro, que agora quer agradar o Lula está dando porrada nos garimpeiros lá. Ainda não começou não, mas está pretendendo. Mas eu tenho muitos planos para Valadares. Se eu tiver saúde, e prefiro dizer que tenho, eu ainda quero chegar e disputar essa prefeitura aqui em Valadares agora. E vou dizer... Alguns dizem, você está velho para isso, vai mexer com isso. Não, mas se eu morrer no cargo aí, pega aquele salão de baixo ali que fica cobrando imposto dos outros, faz um enterro bonito ali, aí eu fico bem ali. Pode deixar escrito que eu vou fazer um funeral, tá? Eu tenho... Mas você não vai fazer, vai acontecer. Pois eu tenho convicção que eu saberia fazer coisas aqui dentro da qualidade de vida do valadarense, que é o que precisa. Tem coisa para tudo e tem dinheiro para tudo. É só uma coisa, é só não roubar que dá. Tem para tudo que eu imagino fazer, tem. E tem que ter o principal que Valadares carece. Tem deputado demais, tem político demais, mas não tem nenhum de expressão para poder bater nas portas corretas para trazer o que é preciso, o que é de melhor para Valadares. Então, pelo visto, nós vamos conversar muitas vezes ainda. Agradecer demais sua presença aqui, viu, Gostaria que você voltasse para a televisão, você não quer? Mas em 6 meses nós vamos conversar de novo e ver como é que está andando o governo com relação às questões indígenas, do garimpo, da Amazônia, e aí a gente fala um pouco mais de Valadares. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Valéria. Você sempre deu a oportunidade da minha voz chegar ao valadarense e sou muito grato por isso. Terminamos aqui o 2º episódio do É Óbvio, by Valéria Alves. Se você gostou, quer curtir o próximo episódio, você pode conferir em todas as plataformas de streaming de áudio. Toda quarta-feira, às 4 da tarde, tem episódio novo. É só curtir no Spotify, seguir no Apple Podcast ou no Amazonas Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast. Além disso, vai estar no meu canal do YouTube, Valéria Alves Jor. Você também pode seguir as minhas redes sociais, Valéria Alves Jor, para saber todas as novidades e acompanhar a minha coluna semanal. É óbvio, e saber o que vai pintar por aqui no próximo episódio. O podcast É Óbvio é uma produção da Óbvio Comunicação Integrada. Conta com o apoio do Jornal da Cidade, onde eu também assino a coluna É Óbvio todos os domingos. Coordenação geral, produção e direção, Valéria Alves. Edição geral, finalização e mixagem, Alexandre Venâncio. A gravação no estúdio é do Ednilson Basílio. Vinhetas e trilhas do Paulinho da Batuque Produções. Eu gravo o podcast É Óbvio nos estúdios da Rádio Mundo Melhor em Governador Valadares, mas o meu convidado pode estar em qualquer lugar. Me despeço de você, aquele abraço apertado, até o próximo episódio do É Óbvio quentinho, toda quarta, às 4 da tarde, porque é óbvio que já é sucesso. Você ouviu mais uma edição do É Óbvio by Valéria Alves, o podcast que fala um pouco de tudo que te interessa.